A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para todos nós que temos, este privilégio de estarmos aqui presentes, e também para aqueles que ainda virão, e para aqueles que passam também a nos acompanhar através da página da igreja, sejam também todos muito bem-vindos a cultuar ao Senhor nesse dia, que é celebrado. Nós, não sabemos o dia exato, mas como o pastor falou hoje durante o batismo, falou assim, pastor Tércio, falou durante o batismo que não importa o dia. Hoje é o dia que é comemorado e é propício, porque é domingo, é um culto de domingo. Então nós celebramos sim, neste culto de Páscoa, ao Senhor da Páscoa, à própria Páscoa, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso nós estamos aqui. Mas para dar início, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Para quem não trouxe a Bíblia, está aqui também, aqui na letra está aqui projetada, pode acompanhar aqui. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Glórias sejam dadas ao Senhor. Porque somos, amém, corpos do Senhor Jesus, tão diferentes, formas diferentes, jeitos diferentes, pensamentos diferentes, cor diferente, altura, largura, não interessa. O que interessa é o que está aqui. Isso sim. Isso que está em nós, dentro de nós. Isso que é a essência. Isso sim é eterno. E isso sim nos une, através do sangue de Jesus, através do Senhor, Ele nos deu para que sejamos uns, tão diferentes uns dos outros, mas a qual membros tão diferentes e todos importam para o Senhor, mas Ele é o cabeça. Ele sempre será o cabeça. Há tanta gente por aí, tentando ser cabeça, achando que é a autoridade tal que pode substituir Jesus Cristo. Não. Ele é o cabeça da sua igreja. A igreja que está espalhada pelos 4 cantos dessa terra, tão diferente também, em formas de adoração, e não importa, porque placa nos convém estar aqui na Igreja Batista das Nações. Assim como em outras pessoas, convém que estejam nessas denominações, mas são somente placas. O corpo é um, em Cristo Jesus, pelo sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Obrigado. Que privilégio, Senhor, é podermos estar juntos como corpo, totalmente ligados, Senhor, em Cristo Jesus, através desse sangue precioso, a qual, Senhor, nós não merecíamos e não merecemos. Eu não mereço, Senhor, mas a tua misericórdia, o teu amor que não tem fim, o teu sangue, Senhor, derramado, nos justifica, Senhor, através do teu sangue.
para sermos chamados filhos de Deus e amados do Senhor. Obrigado por este privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus e amados do Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos e por isso nós estamos aqui, para o exaltar, para o glorificar, para render culto a Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, jamais, Senhor, a cada um de nós, mas a Ti. Somente ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que era, que é e que sempre será, Senhor de todos e sobre todos, acima dos céus, abaixo, não importa, Senhor, aonde Tu és, Senhor, a Ti somente seja dada a honra, a glória e o louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém. Vamos adorar, glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Aleluia. A Ti somente, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regocijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso A Ti, Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regocijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regocijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso obrigado, majestade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Jesus, que não tem fim, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive e reina, porque Ele é Senhor, porque nós estamos aqui.
Adore. Reconheça com a sua adoração. Não somente de palavras, mas de um coração sincero. Eu não sei, né? Pela graça e misericórdia de Deus, há tantas pessoas aqui, tão diferentes uns dos outros, a qual às vezes a gente passa dias, semanas sem nos vermos, sem conversar, sem compartilhar. Então eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você passou os últimos dias. Se você está tão alegre assim, ou se você está tão triste assim, se você tem escondido, né, aparentado uma alegria, ou escondido uma tristeza. O Senhor, que é rico em misericórdia e amor, Ele sim, não porque estou dizendo, é porque Ele é, que pode transformar, porque Ele já pagou todo o preço que havia de ser pago, todo o preço da minha, da sua, das nossas transgressões, do nosso pecado, nosso jugo desigual, de tudo aquilo que nos afastava, tudo aquilo que causava separação entre nós e o Senhor, foi pago na cruz. Então, por que nos permitimos? Por que deixamos, algumas vezes, ou muitas vezes, nos abatemos? Somos sim falhos, suscetíveis? Claro, o Senhor sabe disso. Ele sabe da nossa condição humana e das nossas fraquezas. Mas quando a palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é que, além de tudo, porque a palavra do Senhor é multiforme, né? Ela fala de tantas formas diferentes. Eu te digo hoje também que você pode passar um momento, passamos um momento difícil, mas e aí? Por quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai demorar para você se alegrar, para você mudar? Permitir que o Senhor mude. Permita. Dê liberdade. Antes de tudo, se perdoe. Aleluia. E clame ao Senhor por misericórdia, por perdão. Aleluia. Por o seu toque de amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive e reina. Podemos crer e declarar e profetizar que ao amanhã, que a esperança se renovará. Aleluia. E todo choro cessará. Aleluia. E nos alegraremos no Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
Toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Seja ministrada ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar pelas famílias, pelos lares, pelos trabalhos aqui representados, pelas dispensas, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilaço, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento tão especial ao qual unidos e reunidos em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para declarar que toda honra, toda glória e todo louvor é ministrado a Ti, somente a Ti. Clamamos, Senhor, pelos lares, pelas famílias aqui representadas, pelas dispensas, pelos trabalhos aqui representados, Senhor. Te pedimos por toda sorte, Senhor, de bênçãos físicas e espirituais. Guarda, Senhor, te pedimos nossos lares físicos. Clamamos pelo Teu sangue aspergido, Senhor, sobre as entradas, sobre tudo que temos, consagrando, Senhor, consagramos em nome de Jesus, pelo poder que é no sangue de Jesus, o nosso lar ao Senhor. Jamais nos cansaremos, sempre declararemos e consagraremos nosso lar físico e espiritual ao Senhor, pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder para rechaçar, refutar, tirar, manter longe, Senhor, todo o poder das trevas contra os nossos lares, contra os nossos filhos, entes queridos, esposos, nossos relacionamentos, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto em nossos lares. Guarda, Senhor, nos una, Senhor, em nome de Jesus, em amor que há em Cristo Jesus. Clamamos pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilaço, Senhor. Te pedimos a bênção, Senhor, sobre cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha liberdade de trazer o gasofilaço do Senhor, seus dízimos, suas ofertas, mas continue ofertando ao Senhor a sua gratidão, o seu louvor a Ele, somente a Ele. Toda a honra, toda a glória ao Senhor.
Aleluias, aleluias. Hoje foi uma tarde muito especial que o nosso amado irmão Giovanni desceu as águas hoje e eu meditava naquele momento, não falei nada para ninguém. A gente estava lá no sítio lá, não falei nada, irmão, antes. Mas eu fiquei olhando para o Giovanni e pensando assim. Tinha um momento que eu falava, eu dava glória a Deus, aleluias, porque eu ficava pensando nele, sim, sabe por quê? Dando glórias a Deus, claro. De pensar nos livramentos, pelo que ele não vai passar. E aí eu lembrei de mim, do que eu passei, porque de forma, eu posso dizer assim, de certa forma, de forma terrível, eu vim para a presença do Senhor, porque eu estava lá no meio do asfalto, vendo os três dentro do carro, queimando dentro do carro. Eu olhei para trás, os três estavam lá dentro do carro, eu estava fora, sabendo que não estava bem, porque as mãos estavam muito queimadas e o resto do corpo eu sabia que não estava legal. E aí parou, o primeiro caminhão assim parou, porque o caminhão nós batemos, foi lá, parar lá na frente, ou seja, estava vindo a primeira pessoa. Enquanto ele vinha, eu ainda podia ficar em pé, eu ainda podia levantar as mãos. Depois eu fiquei muito tempo sem conseguir. Eu voltei a ser como criança, depois da alta. Minha mãe tinha que dar banho, tinha que me dar comida, que eu achava também que eu nunca mais ia comer sozinho, que a mão não vinha na boca. E aí eu podia erguer os braços ainda. E naquele momento, chorando, eu pensei assim, falei, orei, confessei. O que teve que acontecer para eu perceber que eu estava no caminho errado? Assim, Senhor, se eu sobreviver, eu te servirei o resto da minha vida. E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui, em nome de Jesus, lutando com você, como cada um de nós, amados, como os pastores que estão aqui. Temos 3 pastores aqui, pelo menos 3, que eu sei que estão aqui. Como qualquer um de nós, como o mais novo que está aqui, que serve a Deus. Lutas temos, mas permanecemos em nome de Jesus na presença do Senhor, porque o Senhor nos mantém. Aleluia. E exaltamos, aleluia, e declaramos que Ele tem todo o poder para mudar qualquer circunstância, para mudar tudo, para nos mudar, nos moldar, renovar, avivar, curar. Não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Tua misericórdia, pelo teu amor sobre cada um de nós, Senhor, que está aqui. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a
Senhor. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso minha alma anseia por ti. Está sentado Ao único que é digno de se assentar em um trono. no trono Aleluias, a destra forte, todo poderoso, e ao poder. Senhor dos senhores. Aleluia. Seja o louvor. Está sentado Aleluias. no trono e ao poder. A ti, Senhor. Senhor Salvador. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por ti. Poderoso minha alma anseia por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Senhor, que não tem fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Podemos sentar, amados. Aleluia. Antes de darmos continuidade, somente para fechar aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí alguém diz assim: ah, mas eu
aceitei Jesus jovem, né? E não passei por um momento tão difícil para aceitar Jesus, né? Por uma enfermidade, ou por um acidente, ou tomei um tiro, não sei o quê. Às vezes a gente, né, tem aquela coisa assim, não, que testemunho poderoso. A pessoa foi assim, que azar. É verdade, que azar que a pessoa teve de não aceitar Jesus antes, de não reconhecer, de não vir para Jesus antes. Independente, se você cresceu no Evangelho, cresceu na presença do Senhor, ou se você, né, já é de mais idade e veio para os caminhos do Senhor, sempre lembre-se de uma coisa. Grande, tremendo, foi o livramento do Senhor sobre a sua vida. E digno, né, de ser adorado, de ser glorificado por isso. Porque o Senhor te permitiu que você não passasse, né, por mais momentos difíceis. Não viesse a sofrer, né? Porque aquela história de que tem na Bíblia, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aí não está na Bíblia não, viu? Mas bom, muito bom. Muito bom, né, amor? Muito bom, porque é realidade. Né? É realidade. Eu dou uma risada assim porque, né, tem pessoas que vieram com muita dor física. Mas, para a honra e glória do Senhor, todos vocês estão aqui, todos nós estamos aqui. Amém? Pode vir? O fio. Boa noite. Paz, Senhor, irmãos. Hoje é Páscoa e não o dia do coelho. Hoje é dia daquele que morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou o terceiro dia. A morte não pode deter o autor da vida. O autor da vida venceu a morte por nós também. Jesus é a esperança para a tua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é o único digno de toda a glória e toda a honra. Pois muitos mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou verdadeiramente. E vive para sempre. Dia do Jesus. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de estar fazendo uma oração em agradecimento a Deus. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé e fechassem os seus olhos para a gente estar orando a Deus.
Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pelo Senhor ter enviado seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário, por amor a nós, e derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E hoje ele vive e reina para todo sempre. Amém. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para estar louvando conosco. Vira para você olhar para Ficar em pé, amados. Ficar em pé. Vamos cantar juntos. Celebrar. celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Obrigado, Jesus. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças e paz para os irmãos, amém? Eu acho que a gente já pode terminar o culto e ir embora, porque nós já fizemos tudo o que Deus espera de nós, né? Nós o adoramos, nós o celebramos, e como é importante, meu amado, a gente ver crianças celebrando ao Senhor, amém? Muito obrigado pelos pais que enviam as suas igrejas e que hoje estão conosco aqui para celebrar. Meu amado, hoje é um dia
especial para o mundo, e não tem como a gente falar que não é especial, porque é. Em todo o mundo hoje se falou, né, de Páscoa, se falou, né, da morte e ressurreição de Cristo. Talvez tenham falado de alguma forma diferente, né? Talvez tenham falado de uma forma que é muito fiel e ideal, né, para aquilo que Cristo Jesus fez. Talvez se você perguntasse para alguém assim, o seu vizinho, o seu amigo, né, se ele sabe o significado da Páscoa, eu acredito para você que muitas pessoas vão falar que não sabem. Sabe que Jesus morreu, ressuscitou, mas o significado mesmo, aquilo que Jesus fez, muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Eu fiquei admirado assim, né? Fico muito alegre de ver a criança falando, não tem nada a ver com coelhinho, amém? Não tem nada a ver, não é errado, viu, meu amado? A criança pode comer chocolate, viu? Mas não tem nada a ver com coelhinho, tem a ver com o cordeiro que foi morto, amém? Tem a ver com o cordeiro que morreu e ressuscitou. Eu te convido, meu amado, a abrir comigo a sua Bíblia, se você que trouxe, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo de número 2. Você pode abrir aí? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 2. Amém? Quem achou, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, meu amado, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha revelar essa Tua palavra, os princípios que aqui estão para nós nessa noite. Te peço, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, da Tua unção, para que o Espírito Santo, Senhor, possa nos desvendar os olhos, Pai, de todos aqueles que estão aqui presentes e daqueles que assistem ou assistirão essa live, Senhor, em algum tempo no futuro. Mas que uma vez, Senhor, que ela for ministrada, Pai, ela possa quebrar, Senhor, as fortalezas mentais sobre aquilo que diz a Tua palavra, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Que hoje, Senhor, o Senhor venha nos revelar, Pai, para aqueles que aqui estão, Senhor, o propósito para o qual, Senhor, o Senhor está liberando essa palavra nessa noite. Manifesta o Teu poder e tudo aquilo que tentar impedir a ministração dessa palavra, Senhor, distrair, impedir essa palavra de encontrar as mentes e os corações abertos, Senhor, seja tirado do nosso meio e, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, que não seja eu, para a glória do Teu nome, Pai, que o Senhor venha ministrar sobre nós essa noite, em o nome de Cristo Jesus, e não a nós, Pai, ao Teu nome dai glória, a que nós pedimos. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado. Se tem uma data, meu amado, que ninguém pode negar,
que ninguém tem como contestar, se chama a Páscoa. É só para deixar claro, para a gente começar de uma maneira correta, nós não celebramos a Páscoa como a maioria das pessoas no mundo comemoram. Nós que seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, para nós, a Páscoa hoje é celebrada quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando Cristo morreu, né, pouco antes, né, da sua morte, os 2 dias antes, ele mudou a aliança. A Páscoa, meu amado, ela tem origem lá no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus escolheu uma nação e depois que eles ficaram cerca de 430 anos escravos e os libertou ali do Egito, os levou para o deserto, ali ele fez uma aliança com aquele povo. Mas a aliança, às vezes a gente fala assim, e as pessoas entendem que a aliança era só com os judeus. Não, a aliança era através dos judeus, mas não era só para os judeus. E qual era a aliança? Deus estava falando, né, disse que ele daria as leis dele, que ele ensinaria aquele povo a andar pelo caminho segundo a palavra dele, e que através deles ele traria para o mundo alguém que libertaria o mundo dos pecados. Mas não é simplesmente Cristo veio e morreu e glória a Deus, está todo mundo salvo. Não é, meu amado. Aquele povo, lá no Antigo Testamento, quando Deus fez aliança com eles, Deus celebrou uma aliança. E o que é uma aliança? Uma aliança é um comum acordo entre 2 pessoas. No caso, né, a nação de Israel e Deus. E qual era a aliança? Deus falou para eles assim: vocês andem nos meus caminhos, me obedeçam, sigam os meus princípios, e eu serei o seu Deus eternamente. Eu cuidarei de vocês, eu prepararei um descanso para vocês, eu vou fazer com que você entre nesse descanso que era a terra prometida, e de vocês eu vou tirar um que fará isso para aqueles que crer na minha palavra. Ele já estava apontando para Cristo Jesus. Eu estou resumindo, meu amado, porque eu quero focar em algo que Deus, no texto que nós lemos aqui. E dessa aliança, então, vem toda uma história de uma nação. Aí Deus levanta juízes, levanta reis para governar aquela nação. Deus promete para um rei, no caso o rei Davi, que dele viria o Salvador do mundo. E Deus vem trabalhando e aquela nação muitas vezes abandonou Deus, meu amado. A nação de Israel muitas vezes abriu mão da aliança, quebrou a aliança, desobedeceu, seguiu outros deuses, foi pelos caminhos dos seus próprios corações, mas a promessa estava ali. Deus havia declarado. Israel quebrou a aliança, mas Deus não quebrou a aliança. Israel não honrou a aliança que fez lá no monte, mas Deus honrou a palavra que ele deu. Amém? E quando Davi subiu, né, ao trono, pouco antes da sua morte, Deus ele pensa em fazer um templo para Deus, porque até então aquelas coisas que eram usadas para simbolizar a presença de Deus no meio da nação, que era a Arca da Aliança, que era algumas coisas que estavam ali dentro de algo que chamava tabernáculo, e o tabernáculo era algo que montava e desmontava. Quando a nação se firmou como nação, Davi pega e fala assim: olha, eu vou construir um templo, porque agora nós temos uma nação, nós não somos mais pessoas sem um lugar para morar, sem um lugar. Como que nós que temos casa para morar, agora Deus não tem casa? Então eu quero construir um templo. Só que Deus fala para ele: não, você não vai construir. Tinha um motivo lá, que também não é o motivo da pregação. Só que Deus fala para ele assim: só que da sua descendência, Davi, eu vou trazer um. E ele não entende que Deus está falando assim, que esse seria o templo, não construído por mãos humanas, mas que ele mesmo daria. Ele estava falando de Cristo. Para quem não sabe, Jesus Cristo é descendente de Davi. Se você ler o Evangelho de Lucas, né, no que fala ali, é da genealogia de Cristo em Mateus, você vai ver que vai até Deus ou vai até Abraão, né, mas sempre passa ali por Davi, porque era uma promessa que ele fez para Davi. Só que vem toda uma história, e quando fala da descendência de Davi, eles acharam que quem ia construir aquele templo, e construiu um belo templo, considerado uma das maravilhas, né, da época, o Templo de Salomão, pleno de riqueza, cheio de glória.
Glória como não tinha em nenhum outro lugar. Ele mandou trazer as melhores coisas que haviam no mundo, meu amado. Se tinha ouro bom naquela época, ele mandou trazer o melhor, que na Bíblia é chamado de ouro de Ofir. Era considerado o mais puro. E ele mandou trazer várias coisas de outro lugar, e ele construiu um templo maravilhoso. E lá em Crônicas fala que Salomão consagrou aquele templo a Deus, e o dia que ele consagrou, ele fez uma oração. A glória de Deus encheu aquele templo, mas antes de encher o templo, né, das pessoas sentirem a presença de Deus, fez para eles, ditou para eles princípios. Falou assim: olha, se vocês fizerem oração nesse templo, eu vou ouvir. Se vocês clamarem quando vier guerra, quando vier fome, quando vier as coisas, eu vou ouvir. Eu estou resumindo a história, viu, meu amado? Mas ele diz também: quando vocês me abandonarem, esse templo será destruído. Quando vocês me deixarem, esse templo vai ser destruído de tal maneira que quando alguém passar aqui, ele vai menear a cabeça e vai falar assim: que é isso? O que esse Deus fez com esse povo, a ponto de deixar esse templo ser destruído dessa forma? E cerca de séculos depois, meu amado, essa declaração de Deus aconteceu. Aquela nação abandona Deus, Deus levanta uma outra nação mais poderosa, o Império Babilônico, durante vários anos cobra ali imposto de Israel. Chega um momento que Israel tenta se rebelar contra o domínio babilônico. Aí Nabucodonosor manda um general dele que sitia ali a cidade, e depois de alguns anos de sítio, se eu não me engano foram 3 anos de sítio, eles entram naquela cidade e destrói tudo, e destrói o templo. E a Bíblia fala assim que eles pegaram tudo aquilo que estava naquele templo, toda aquela riqueza, todo aquele poder, né, humanamente falando, e leva para a Babilônia. Depois de certo tempo, meu amado, que de Israel foi para a Babilônia, depois de 70 anos, eles voltam ali para a terra de Israel, e eles começam um período de avivamento, de restauração. Não era só a restauração da nação em si, não era só a restauração da cidade de Jerusalém, não era só a preocupação que eles tinham com o templo. Eles estavam se levantando de novo como nação. E eles reconstroem os muros, eles restabelecem a cidade e eles reconstroem o templo. Só que o templo já não era mais como era na época de Salomão. Embora fosse muito rico, aquele templo não era como Salomão. E alguns que viram a glória daquele templo falavam assim: olha, isso aí não chega nem à ponta do que Salomão construiu. E choravam, meu amado. A Bíblia fala que eles choravam. Aí há uma promessa, através do profeta, que Deus fala assim: vocês estão olhando isso e olham para lá, para o tempo passado, e acham que aquilo lá era a glória? Que aquela riqueza era a glória? Aí ele fala assim: a glória desse templo que vocês estão sendo reconstruído será muito maior do que aquela glória. E nunca foi, humanamente falando. Nunca chegou a riqueza. Embora, nesse texto que nós lemos aqui, fala que os judeus falam para Jesus assim: você está falando que vai destruir esse templo? Esse templo aqui levou 43 anos para ser reconstruído. E quem reconstruiu aquele templo, meu amado, quem embelezou aquele templo, quem fez tudo aquilo foi o rei Herodes. Porque o interesse dele, ele tinha um interesse político sobre a nação. Ele falou assim: olha, eu reconstruo o templo, eles ficam subordinados a mim, eles ficam satisfeitos, não se rebela contra mim e eu fico satisfeito. E tem nas últimas semanas, na última semana de Cristo na Terra, em um momento que ele faz a segunda limpeza ali do templo, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, quando ele sai daquele templo, os discípulos olham para aquilo e falam assim: olha, Jesus, esses arcos, olha essas pedras, olha, e ele repete essa mesma profecia que ele fez aqui. Ele fala assim: você está vendo tudo isso? Falou para os discípulos assim: não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu de fato, meu amado, no ano 70. Tito, em nome do pai dele, que era imperador de Roma, entra o general Tito, o pai dele era o imperador, entra na cidade de novo, meu amado, destrói a cidade de Israel e destrói aquele templo. E nunca mais o templo foi reconstruído. Há uma profecia de um outro templo, mas não vou entrar agora não.
mas o templo foi destruído. Só que nessa história que nós lemos aqui Jesus está inaugurando, meu amado, aí em João capítulo 2, versículo 13 ao 22, se você ler um pouquinho antes, vai falar das bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre público que Jesus fez. No capítulo 2 de João, você tem o início do ministério público de Cristo. E o primeiro milagre que ele faz numa festa, todo mundo conhece a história. Ele é convidado para um casamento, ele vai com alguns discípulos, ainda não tinha todos, mas vai com alguns discípulos já, que ele estava no começo do ministério. Alguém o convidou por ser parente longe ou amigo da família, e ele vai lá com a mãe dele, e todos nós conhecemos a história. Chega um momento da festa que falta o vinho mesmo, viu, meu amado? E o vinho acaba, aí eles chegam, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: o vinho acabou, faz alguma coisa. Ele fala assim: mulher, não é chegada a minha hora, porque ele ainda não tinha recebido do Pai autorização para manifestar. Eu acredito que naquele momento o Pai falou assim para ele: não, pode começar. Aí ele manda encher lá, né, as talhas lá com água, e ele transforma a água no melhor vinho que aquele povo já tinha visto. E isso é simbólico, porque Jesus estava mostrando que a velha religião, a religiosidade de Israel iria acabar. O velho vinho havia acabado já. Era simbólico e era profético. Ele estava falando assim: olha, essa religião, é por isso que um pouco mais para frente ele vai falar: olha, não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo se põe em odres novos, para que um se expanda naturalmente com a fermentação do vinho, e aquele vinho novo não rompa o velho e se perca, tanto o odre como o vinho. É interessante que muita gente fala que não se perca o vinho, mas uma versão fala assim, que não se perca nem o odre e nem o vinho, porque o odre é o símbolo do nosso coração. Ele fala assim: não adianta nada fermentar no coração, se depois ele vai estourar, você vai perder o coração e vai perder o que Jesus veio trazer, que é o Evangelho. Então, nessa passagem aqui, que ele começa o ministério dele, esse primeiro milagre de Cristo, ele deixa claro: olha, senhora, está acabando a religiosidade que até agora era usada para nós chegarmos diante de Deus. Agora vai ser uma outra história. Não vai ser uma religião. Vai ser algo que vai vir de Deus para a nossa vida. Um vinho novo, que vai ser derramado num coração novo. E ele então, meu amado, depois de fazer esse milagre, ele diz aí o versículo 13, né? Estando próximo à Páscoa, Jesus passou 3 Páscoas na terra, viu, meu amado? E o que é a Páscoa? Como eu falei, era uma festa judaica. Era uma festa dos judeus, que celebravam, ao longo dos tempos, a libertação da escravidão do povo lá do Egito. E havia ali todo um preparo, eu não vou entrar nas metáforas e nem no simbolismo, mas havia ali todo um preparo, mas todo ano eles tinham que celebrar, porque Deus havia determinado que eles não poderiam deixar passar um ano sem celebrar aquilo que Deus tinha feito para ele. Libertação da escravidão do Egito. O algoz, o faraó, representando o inimigo das nossas almas, que é Satanás. O Egito, representando um mundo que oferece as melhores coisas, mas te mantém preso num sistema, preso em algo que te escraviza e você não percebe. O interessante, meu amado, que quando você vai ler a história da libertação do povo de Israel na Bíblia, diz assim que, em um certo momento, eles tentando sair, o faraó falou assim, depois que eles tentam a primeira vez, o faraó falou assim: esse povo está à toa. Aí o faraó falou assim: olha, faz o seguinte, aumenta o trabalho para eles vão ter que produzir mais sem palha. E o inimigo tem feito isso com muitas pessoas no mundo, fazendo você só trabalhar, só se preocupar, só ficar preocupado com aquilo que você tem que produzir. E você esquece que você é escravo. Aquele povo, porque o cara trabalha o dia inteiro, toma chicotada no lombo, nas costas, aí chega em casa e só quer o quê? Comer uma janta, dormir, para no outro dia começar o processo de novo. E muitas vezes na vida, meu amado, nesse mundo, as pessoas estão nesse processo,
fazem sempre as mesmas coisas, não vê nada de bom acontecer, não vê nada mudar na vida dele, e o inimigo está ali só aumentando a chicotada e tirando a palha, tirando aquilo que ajuda, e você tem que produzir a mesma coisa no seu casamento, no seu negócio, na sua família. E você não percebe que você é escravo de um sistema que você às vezes não enxerga, que às vezes você não vê. E Cristo chega então, meu amado, para você entender por que Cristo começou com essa transformação de água em vinho. E ele estava mostrando ali que o vinho velho, a religiosidade, a religião que aquele povo praticava é interessante. Você fala assim, irmão, ele estava contrariando a religião? Não, é porque aquele povo não tinha entendido o que Deus tinha ensinado para eles no deserto. Tudo aquilo que Deus deu para eles fazer no deserto, ao longo dos anos, era tudo simbolismo daquilo que Cristo ia fazer, mas eles não entendiam, e eles fizeram daquilo de uma religião, e muitas coisas, meu amado, que Deus não tinha pedido. Aqueles homens, os líderes de Israel, principalmente os religiosos, haviam aumentado a carga da religiosidade. E eles obedeciam, porque é muito fácil, né? Ah, você pecou? Pega um cordeirinho, leva lá no templo, o cordeiro vai ser sacrificado e você vai ser perdoado. É fácil, eu posso pecar 364 dias por ano. Um dia resolve o meu problema. Eles não entenderam que o que Deus estava ensinando para eles era uma mudança do interior. Que aquilo que era feito exteriormente tinha que ser só um reflexo. A ponto de Deus chegar na Bíblia e falar assim, olha, eu não pedi para vocês sacrificar nada. Aí você fala assim, Deus tinha pedido. Não, Deus tinha dado um propósito. Ele não viu que aquilo ali não seria o real. E eles fizeram daquilo uma religião. Porque a religião, meu amado, nada mais é quando você pratica algo para dar um favor, mas você não preocupa em mudar o seu caráter, o seu interior. É por isso que eu comecei falando que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Eu não te conheço, meu amado. Algumas pessoas, estou vendo bastante gente diferente aqui hoje. Eu não te conheço, mas Deus conhece o seu coração. Eu não te conheço, mas Deus sabe o que tem que ser mudado no seu interior. E Jesus então chega naquele templo. Eu falei que tinha sido construído o primeiro templo de Salomão, depois teve um segundo templo, e aquele templo foi remodelado por Herodes. No templo, meu amado, havia um pátio grande. Por quê? Aquela religião ela separava as pessoas por etnias. A nação santa podia ir um pouco mais para dentro do templo, e os sacerdotes podiam ir num lugar ainda mais para dentro um pouco do templo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava num lugar que chamava Santo dos Santos, para sacrificar o cordeiro para perdão da nação. Só que, na parte externa, havia um pátio para quem não era judeu, mas que queria adorar o Deus de Israel. E o que aconteceu? Como muitos judeus se espalharam e muitas pessoas mudaram e foram morar muito longe, Moisés havia permitido na lei que se a pessoa morasse muito longe, o que ele fazia? Ele pegava o valor do melhor cordeiro que ele tinha lá, pegava aquele dinheiro, para ele não ter que andar, né? Eles não tinham avião, viu, meu amado? Não tinha trem, não tinha carro, então eles tinham que andar a pé ou ir de burro, de cavalo, de camelo, seja lá o que fosse. Então levava dias para chegar, porque a adoração tinha que ser em Israel, no templo de Jerusalém. E o que acontecia? Como era muito longe, para o camarada não ter trabalho de ter que carregar saco de trato, as coisas, ele podia pegar o mesmo valor daquele cordeiro, lá da região que ele fosse, levava lá para Jerusalém, e lá ele podia comprar um melhor cordeiro que ele pudesse, que ele falou. Então, aqueles homens daquela religião, eles falaram assim, então vamos aproveitar, vamos unir o útil ao agradável. Eles têm que trazer o cordeiro, eles não podem trazer o cordeiro, porque moram longe, nós vamos vender para eles o cordeiro. Aqui fala que Jesus também virou a mesa dos cambistas, eu vou explicar sobre isso, e também os que vendiam pombas, porque quem era muito pobre e não tinha condição de comprar um cordeiro, ele tinha que ir lá e podia comprar uma pombinha para ser sacrificado. Não era só o cordeiro, porque o símbolo da redenção era o sangue que era derramado, amém?
Então, quem não tinha condição de comprar o cordeiro era muito pobre, ele podia comprar uma pombinha, e a pombinha seria derramado sangue para remissão, perdão dos pecados. E o que acontece? Aqueles homens, então, fizeram o quê? Sabe esse ádrio que está do lado de fora aqui? Alguém um dia pensou assim, vamos transformar isso aqui num pátio de troca. Por quê? Eles não aceitavam moeda de outro país. Tinha que ser a moeda que corria em Jerusalém e especificamente usada no templo. Por isso que aqui fala de cambista. E aquele negócio começou a tomar um volume, meu amado, começou a crescer tanto e eles começaram a ver que tinha lucro. Aí eles só foram diminuindo o pádio para as nações. Eles foram simplesmente tirando o átrio que era para os povos ir ali adorar a Deus, e começaram a colocar o quê? Os animais para ser sacrificados, as mesas para os cambistas trocar a moeda do estrangeiro pela moeda corrente do templo, e eles não eram bobos, né? A moeda deles sempre valia mais, então o camarada vinha com uma quantidade de dinheiro, o camarada sempre chegava ali e tinha que dar mais, porque eles falavam assim, não, nosso dinheiro vale mais. E quando Jesus chega, meu amado, no templo, e ele vê aquela situação, aí acontece o que aconteceu aqui. Estando próximo à Páscoa, essa foi a primeira Páscoa. Eu falei aqui que Jesus participou de 3 Páscoas, mas na realidade ele participou, possivelmente, ele tenha participado de Páscoa a vida dele toda, viu, meu amado? Só que essas 3 aqui começa com essa aqui porque é específica do ministério público dele, tá? Só para entender. Só que ele, como judeu, ele subia com o pai dele, José, Maria, depois que José morreu, ele com Maria e os irmãos dele, com os tios, os primos, e todo ano ele ia uma vez lá. Mas aqui fala assim, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. É o retrato que eu desenhei para vocês aqui. Porque quem era muito rico comprava um boi, o que era mais ou menos comprava uma ovelha, um cordeiro, e o que era muito pobre comprava uma pomba. Mas todos esses animais seriam sacrificados. Aí você imagina como que aquele pátio estava. Você já parou para pensar como que aquele pátio fedia? Em torno do que era santo, fedia. Fedia estrume de animal. Fedia o próprio cheiro do animal. Porque aqueles homens ficaram tão gananciosos, meu amado, tão gananciosos, que eles não preocupou se os povos tinham como chegar para adorar a Deus. Eles simplesmente falaram assim, paguem para adorar a Deus. Paguem para adorar a Deus. E como eu falei, meu amado, aquele sistema estava tão corrupto, aquela religiosidade estava tão grande, e a preocupação dela era apenas com dinheiro e riqueza, que Jesus veio desfazer todo esse processo. E ele chega então lá e encontra essa situação, aí ele faz um azorrague, um chicote. Um chicote. Tem gente que fala assim, nossa, Jesus é tão bonzinho, né? A ira, meu amado, santa, pertence a Deus. A ira santa pertence a Deus. Ele ficou irado e ele foi fazer o que Deus queria que fizesse. Ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Um dinheiro que era corrupto, meu amado. Um dinheiro que só visava lucro. Eles não estavam preocupados com a adoração. Eu volto a falar para você entender. Aquele pátio era pátio para os povos de todas as nações estivessem diante de Deus para adorar. E aqueles homens criaram obstáculos para que os povos pudessem adorar a Deus. E ele disse, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Toda religião, meu amado, que pede você algo em troca, para que você seja curado, abençoado, ou se tenha algum benefício de Deus, nada mais é do que um negócio. Qualquer coisa que interponha entre você e Deus, e alguém se coloque e tente tirar vantagem sobre aquilo que você vai fazer, não passa de um negócio. Porque a salvação é de graça. Porque é um presente de Deus para as nossas vidas. Não significa que você não tenha compromisso, por isso que eu comecei falando que aquela nação várias vezes quebrou a aliança. Não significa que você não tem que ter uma aliança com Deus.
Porque quando Jesus, na última noite em que ele celebrou a Páscoa, ele tomou um cálice, ele partiu um pão e falou assim: essa é a nova aliança, agora vocês têm compromisso comigo. Ele está falando assim: vocês não têm um compromisso com uma religião, agora o seu compromisso é comigo, se você quiser. Porque ninguém é obrigado, meu amado. E ele volta aqui e fala assim no versículo 17: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O cuidado que Jesus apresentou ali, foi citado lá no Salmo 69, versículo 9, por Davi, fala assim que aquele zelo ia provocar a ira daqueles homens daquela religião. O sistema, meu amado, ele fica irado quando Deus expõe os erros que há num sistema religioso nas pessoas. E diz assim, e perguntaram, aqui que está a cerne da pregação, meu amado. Versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal você mostra para fazer essas coisas? Ou seja, qual é a sua autoridade? Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Aqueles homens perguntaram assim: quem deu para você a autoridade para entrar no templo e limpar o templo? Quem deu para você, ô Nazareno, Galileu, de estar aqui agora e derrubar as mesas e mandar sair daqui? Aí Jesus responde, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles pensaram, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário. 46 anos levou para reedificar. O rei Herodes foi lá e investiu ali para poder embelezar, para poder ter a paz de Israel, para que o povo ficasse satisfeito. O sistema político da época foi lá e interviu na religião. Você, vamos aqui embelezar o templo dele, porque pelo menos eles vão ficar me devendo favor. Eles vão ficar me devendo favor. Foi isso que Herodes fez. Mas Jesus falou assim: olha, destruir esse templo. Aí, no versículo 21, diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Porque a religião, meu amado, o que Jesus trouxe, o evangelho, não está preso entre 4 paredes. O que Jesus veio trazer não está preso em um templo bonito. Com sinceridade, o nosso templo não é muito feio não, mas olha para você ver, tem beleza aqui dentro? A gente sabe que tem outros templos aí que são maravilhosos. Eu fico admirado de ver alguns, mas aquilo não passa, meu amado, de 4 paredes. O verdadeiro templo, quem construiu, quem fez, foi Cristo Jesus com a sua morte. Porque o templo somos, os tijolinhos do templo somos nós. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a base. Mas a igreja, nós, cada um que estamos aqui, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele está construindo, quem disse isso é Paulo, um templo para a morada do Altíssimo. Paulo fala isso nas epístolas dele. Então, quando ele fala assim, destruir esse templo, está falando do corpo dele. E os judeus preocuparam com a beleza do templo. É interessante, meu amado, que os judeus, ao longo de todo o ministério de Cristo que começou aqui, eles sempre queriam que Jesus mostrasse com que autoridade ele fazia as coisas. E cada vez que estava mais próximo, é interessante que isso aqui aconteceu no começo do ministério, meu amado, cerca de 3 anos antes de Jesus morrer e ressuscitar. E diz assim, no último versículo que eu li, o 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura. Porque o que Jesus tinha falado há 3 anos antes, quando eles viram o túmulo vazio e Jesus ressurreto, eles falaram assim, olha, se cumpriu o que ele falou lá no começo do ministério dele. Só que é interessante, meu amado, que os judeus, eles sempre queriam que Jesus provasse que era o Salvador, que era o Filho de Deus. E todas as vezes Jesus tinha uma resposta interessante para ele. Mateus capítulo 12, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 12. Aqui, mais ou menos no meio do ministério dele, 1 ano e meio depois que ele fez a primeira purificação do templo.
E diz assim, Mateus capítulo de número 12, a partir do versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera. É interessante porque às vezes as pessoas não conhecem o contexto da palavra. Ele está falando de uma geração que é perversa, uma geração que não tem um coração bom. Uma geração, ele está falando do povo, meu amado, aqueles que estavam convivendo com ele. E adúltera, porque eles falavam que adorava a Deus, mas na realidade eles praticavam outras coisas junto com o judaísmo. Eles praticavam outros tipos de adoração a outros deuses que não era só ao Deus de Israel. E Jesus fala para ele assim, uma geração má, que tem um coração perverso. E adúltera, porque não segue a aliança. Adúltera porque ele está fazendo referência ao casamento. Eles traem um Deus que eles falam que são fiéis. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Lembra que eu falei aonde que foi feito ali, ficaram os cambistas, era para as nações? Ele cita aqui algumas nações, os ninivitas. Quem que eram os ninivitas? Foi para quem o profeta Jonas pregou, meu amado, arrependimento. Jonas passou vários dias pregando arrependimento, e toda uma nação, os ninivitas, Nínive, se arrependeu e reconheceu que precisavam se arrepender do pecado para serem salvos, porque Deus falou que ia destruir a cidade deles. Aí diz assim, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui, quem é maior do que Jonas? O que Jesus está falando? Ele falou assim, olha, se aquele profeta falou para uma cidade se arrepender, quanto mais eu, que sou o Filho de Deus, estou falando que se você não se arrepender, você não terá a vida eterna. Ele está usando o exemplo de arrependimento de uma nação pagã, uma nação que não conhecia o Deus de Israel, uma nação que não temia o Deus de Israel, mas que quando ouviu um profeta pregar para eles, reconheceu que eles eram pecadores e que precisavam de salvação. Aí Jesus falou assim, eu sou, e aqui está quem é maior do que o profeta. Por quê? Porque o profeta, Jonas, deu salvação por um tempo. A salvação foi só daquela ira de Deus, porque quem conhece a história sabe que depois Nínive foi destruída, porque se engrandeceu e inclusive tentou se atacar Israel, e Deus foi e destruiu Nínive. Só que quando Jesus falou assim, eis aqui alguém que é maior do que Jonas, ele falou assim, sabe por quê? Porque Jonas ofereceu uma salvação momentânea. Jesus falou assim, eu estou oferecendo uma salvação eterna. Eu estou oferecendo uma salvação que não acaba, não é por algum tempo. Eu estou oferecendo uma salvação que vai levar você para a vida eterna. Aí ele continua falando, a rainha do sul se levantará no juízo. Quem que é a rainha do sul? A rainha que foi visitar Salomão e ficou admirado da sabedoria de Salomão, do que Salomão ensinou para ela. Com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. O que Jesus está falando aqui? Se Salomão, com a sabedoria dele, já ensinou tantas coisas boas, que se qualquer um pratica... Sabe o que é interessante, meu amado? Muita gente não sabe, o livro de Provérbios, se foi escrito por Salomão, tem tantos princípios, que qualquer um que não crê em Deus, se ele praticar, ele se dá bem. Mas ele não é salvo. Aí ele está falando assim, se a rainha de Sabá, a rainha do sul, que foi visitar Salomão e ficou admirado e pegou a sabedoria dele e praticou, e ela deve ter experimentado grandes coisas. O livro de Provérbios, mas ensina coisas para casamento, criar filho, fazer negócio, que se você praticar, você vai se dar bem. Só que, só praticar aquilo, você vai estar bem nesse mundo, mas não vai gerar salvação. Aí Jesus fala assim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Porque ele não veio trazer só uma sabedoria. Cristo não veio trazer só uma sabedoria, ele veio trazer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.
Então ele fala de um profeta que pregou arrependimento, e ele fala de uma pessoa que ouviu uma sabedoria. Só que ele fala assim, eis aqui quem é maior. Porque eu não vim trazer só sabedoria, eu vim trazer a salvação, o evangelho, que é a salvação. Meu amado, Páscoa não é nada mais e nada menos, a data Páscoa, nada mais nada menos do que uma data para você lembrar tudo isso. Que um dia Deus olhou para essa terra e viu os homens tão perdidos que Ele fez um plano para salvar aqueles que crê. Eu quero falar algo para você que está aqui nessa noite, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus não morreu para que todo o mundo fosse salvo. Ele morreu para que todos aqueles que nele crê tenham salvação. Porque são coisas distintas. Você aprende errado, meu amado, aí no mundo, porque as pessoas dizem, mas Jesus morreu e nós estamos salvos. Você crê? Você obedece? Você é como a rainha de Sabá, que foi lá e aprendeu e foi praticar e viu que... Só que ela aprendeu com Salomão princípios para poder governar, princípios para poder administrar, princípios para cuidar da casa dela, mas só o livro de Provérbios, meu amado, não gera salvação. A Bíblia é bem clara. Ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você nunca leu o Evangelho, meu amado, eu te aconselho a ler o Evangelho. Se você nunca se debruçou sobre uma Bíblia, eu vou falar, não perca essa oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. E a Páscoa fala disso tudo. 3 anos Jesus chamando uma nação inteira ao arrependimento. 3 anos Deus falando assim, olha, Jesus falando assim, vocês precisam crer em mim. E é o que ele falou aqui. Ele diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Porque o Filho do Homem passará 3 dias sepultado, mas no 3º dia ressuscitará. A Páscoa, meu amado, é a história dessa salvação. A Páscoa é a história de um Deus que deu o Filho dele para ser um sacrifício. Jesus é um sacrifício que foi dado por Deus, para que você tivesse a oportunidade de ter a salvação. Jesus, nem Deus, meu amado, vai te arrastar para ser salvo. Jesus espera que você escolha ser salvo. A Páscoa fala, meu amado, é interessante, né? Que Jesus fala assim, que o Filho do Homem vai passar 3 dias. Eu poderia ler vários textos aqui que Jesus fala, meu amado. Não foi só aqui que Jesus falou isso. Mas em 3 dias, muitas coisas aconteceram. Em 3 dias, aquela religião, aquele sistema religioso que Jesus veio desfazer, fez um complô para matar o Salvador. Em 3 dias, meu amado, aqueles homens decidiram matar Jesus por inveja. Quem leu o Evangelho de João sabe. Pilatos fazendo o julgamento de Cristo. Olha para toda aquela situação e a Bíblia diz que Pilatos sabia que o haviam entregado por inveja. Por inveja. Porque ele arrebanhava pessoas que reconheciam uma situação que precisava de salvação. Precisar de salvação, meu amado, eu não estou falando de cura. Jesus cura. Precisar de salvação, não estou falando de ter dinheiro no bolso. Jesus pode abençoar, se você crer nele, ele pode suprir as suas necessidades. Ele não vai fazer você ficar rico, não. Mas suprir a necessidade, ele vai. Tem vários irmãos aqui que podem dar testemunho do que é Cristo suprir as nossas necessidades. Necessidade não é o que a gente quer, necessidade é o que a gente precisa. Amém? Ele pode fazer isso. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é a história de toda uma geração má, corrupta, afastada, que quebrou a aliança, adúltera, que se arrepende, quem crê, para poder ser salvo. Porque o tempo está acabando, meu amado. O fim está próximo. Fim do quê? Dessa era, desse tempo. Talvez passe 10 anos, você não me vê mais, e fala assim, aquele irmão que pregou aquilo morreu.
Isso não quer dizer que eu estou pregando mentira. Significa que Deus está te dando mais oportunidade de você arrepender. Porque Ele vai voltar, meu amado. Porque a Páscoa não fala só de uma cruz vazia. A Páscoa não fala só de um túmulo vazio. A Páscoa fala de um trono que está ocupado. Aleluia, Senhor. O Evangelho, meu amado, de Mateus, capítulo 28, ele fala assim que ele ressuscita. Jesus apareceu, não foi para todo mundo não, né? Interessante é isso. Jesus poderia ter feito uma entrada triunfal no mundo. Aí, vocês me mataram, eu estou aqui, ó. Ressuscitei. Ele apareceu para cerca de 500 pessoas. 500. Que ele escolheu antecipadamente. Os 11 apóstolos, porque Judas havia suicidado, e mais uma turma lá. Ao todo deu cerca de 500 e poucas pessoas. Ele não apareceu para a turma que matou ele, falando assim, está vendo? Vocês se mataram, eu estou aqui. Ele não apareceu para eles. Ele não apareceu para Pilatos. Ele não apareceu para Herodes, que tinha matado João Batista. Ele não apareceu. Ele apareceu para aqueles que creram nele. Porque a salvação é para quem crê. E uma das promessas que ele fez, meu amado, depois que ele voltou, no capítulo 28 de Mateus, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala assim, eu vou voltar para o meu Pai, vou tomar o meu lugar de honra. Você pode ler isso em Atos, capítulo 28, Lucas, capítulo 24. Você pode ler isso em Filipenses, capítulo 2. Ele fala assim, eu vou voltar para o meu Pai e vou tomar o meu lugar de honra. E vou preparar, ele tinha prometido antes de morrer, e vou preparar para vocês lugar. O que é o lugar? Lugar de salvação. Lugar onde você vai poder chegar para ser salvo. E ele faz a última promessa, e eu vou voltar. E eu vou voltar. E quando aqueles homens, essas cerca de 500 pessoas, a última pessoa que Cristo apareceu foi para Paulo. Paulo fala isso, como um abortivo. Mas para aquelas pessoas que estavam ali no Monte das Oliveiras, ele sobe ao céu, depois que ele tinha falado que toda a autoridade tinha sido dada a ele. Depois que ele falou assim, embaixo dessa autoridade, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, para que aquele que crê seja salvo. E ele fala assim, porque o que não crê já está condenado. Preste muita atenção, meu amado. Jesus não apareceu para Pilatos. Jesus não apareceu para os líderes de Israel. Ele apareceu para quem creu no Evangelho. E ele lá no Monte das Oliveiras, perguntam para ele assim, os discípulos, Atos capítulo 1, versículo do 6 ali ao 9, ao 11. Os discípulos perguntam para ele assim, é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino? A visão deles ainda estava tão fechadinha, porque eles queriam um reino político. Aí Jesus fala para eles assim, não cabe nem a vocês saber o dia e a hora que o Pai preparou para isso. Só o Pai sabe o horário. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu estou indo e vou voltar. Vou voltar. E os anjos, quando aqueles homens começam a olhar, ficaram todo mundo bobo ali, porque Jesus ascendeu ao céu, glorificado, com poder e autoridade. E aqueles homens ficam ali olhando para Jesus, olhando para o céu, e aparecem 2 anjos e falam para eles assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, voltará. A última promessa, meu amado, e ela vai por todo o Novo Testamento, a partir daí, do livro de Atos até Apocalipse, ele vai voltar. E a pergunta que fica é, você está preparado? Você hoje está preparado? Porque a Páscoa, meu amado, não é só sobre a cruz vazia. A Páscoa não é só sobre o túmulo vazio. A Páscoa, é por isso que nós celebramos a ceia. Eu falei assim que hoje, nós que somos cristãos e seguimos a Bíblia, nós não celebramos Páscoa como judeus. Não tem problema você fazer uma refeição em família, viu, meu amado? Tá? A Bíblia não proíbe nada disso. Você juntar sua família e fazer um almoço de Páscoa, a Bíblia não proíbe nada disso.
Mas nós celebramos a Páscoa com a ceia do Senhor. E Paulo fala assim, quando ele nos ensina sobre a ceia, ele fala assim, fazei isto em memória dele, até que ele venha. Porque a Páscoa, meu amado, não é só sobre a cruz vazia, não é só sobre o túmulo vazio, é sobre a volta de Cristo também. E eu volto a perguntar para você, você está preparado? E por que Jesus vai voltar? Ele veio agora, morreu, ressuscitou, ele veio como sacrifício a ser morto. Ele veio para se entregar, para aquele animalzinho que era morto lá, que o sangue era derramado. A Bíblia diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Um preço a ser pago. Alguém tinha que pagar por sua alma, para que a sua alma não vá para o inferno. Alguém tinha que ir lá comprar, pagar o preço. E Jesus falou assim, eu vou pagar com o meu sangue. Isso é o preço da redenção, da remissão. E se você não acredita no inferno, meu amado, e se você não acredita no que está sendo falando aqui, não perca tempo na igreja não, aproveite este mundo, porque é a única coisa que você vai ter de bom. Nós esperamos a eternidade, onde a palavra do Senhor, onde Deus diz assim, que não haverá mais choro nem pranto, não haverá mais dor. Aqui é como o Yuri falou, alguns aqui vão passar coisas tristes, meu amado. Alguns aqui vão ter dores terríveis. Você fala, irmão, mas você está pregando sobre Cristo. É porque o mundo te odeia, nos odeia. Porque nós levamos Cristo na nossa vida. Nós seguimos os princípios de Cristo e o mundo nos odeia. Mas se você decidir por Cristo, você passa com tranquilidade. Porque uma das promessas antes dele subir para o céu foi, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que a consumação dos séculos significa, meu amado, que vai chegar um dia que esse calendário nosso vai acabar. Não vai virar mais folhinha, porque será só a eternidade. Aí o problema é, aonde você vai estar na eternidade? Aonde você vai estar na eternidade? Junto de Deus? Esse tempo, meu amado, que Jesus dá até a volta dele, é uma demonstração de amor, de misericórdia. Pedro fala assim na epístola deles, muitos vão rir de nós, porque desde o passado se fala que Jesus vai voltar. E Pedro responde assim, mas isso é porque Deus não leva em conta o tempo do seu pecado, porque Ele espera que você se arrependa. Porque o primeiro processo de salvação, meu amado, é o arrependimento, é reconhecer, eu quero isso, eu quero ser salvo, eu quero ir para a eternidade, eu sou pecador. E não se assuste não, meu amado, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Pode ter alguém um pouquinho com mais intimidade, experiência pelo tempo que tem seguindo a Cristo, mas não tem, porque a mesma quantidade de sangue que foi derramado por mim, que foi derramado por Pedro, que foi derramado por Paulo, que foi derramado por Maria, foi derramado por você, todo o sangue de Cristo naquela cruz. Mas o túmulo ficou vazio. O túmulo não voltou a ser ocupado. Agora o único lugar que está ocupado é o trono. E quando ele voltar, ele não vai ser mais o sacrifício. Ele vai ser o juiz, que a Bíblia diz que vai sentar naquele trono e vai julgar as nações. A escolha é sua, meu amado. Páscoa não é só coelhinho e chocolate. Páscoa é sangue e cordeiro sacrificado para que nós tivéssemos vida. O coelhinho é até bom, bonitinho. Chocolate, uma delícia. Mas nada, meu amado, nada aponta mais para o sacrifício que isso, que uma cruz. O que foi feito com ele na cruz. Eu não tenho muita coisa para falar mais não, meu amado. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. O trono está ocupado. Ele só está esperando o Pai falar assim, pode voltar, filho. E julgue as nações. Julgue as nações. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu gostaria que você pensasse em tudo que foi falado. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Preste muita atenção. Eu não sou dono da verdade. Porque a verdade é Cristo. Amém? A verdade é Cristo. Muita coisa que eu falei aqui, você pode nem estar acreditando. Mas eu te faço um desafio. Que você fale assim, Senhor, se isso que esse homem aí está pregando, esse irmão aí está pregando é verdade, se revela a mim, Deus. Mostra que é a verdade.
porque eu quero ir para a eternidade. Agora, se você não quer ir para a eternidade, aproveite esse mundo. É muito pouco. Mesmo que você viva 100 anos, 150 anos, é muito pouco diante da eternidade. Eternidade. E só existe 2 fins: a eternidade com Deus, ou separada de Deus no inferno. E o inferno é real, meu irmão. O diabo existe. O diabo está condenado ao lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que não creem terão o mesmo destino. Quem diz é a Bíblia. Eu não posso falar outro evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu não te conheço, eu não sei qual é a tua fé, vocês que estão aqui nos visitando nessa noite, mas Deus conhece. Se de alguma forma o Espírito Santo falou com você, o Espírito Santo é uma pessoa que fala lá no íntimo nosso. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Eu gostaria que você falasse. Orar, meu amado, é falar tipo assim: Senhor, eu não sei que tão profundo o que foi falado por esse homem aí na minha frente essa noite, mas o Senhor mexeu no meu coração. O Senhor mexeu lá no meu íntimo, e eu gostaria de entender um pouco mais, porque eu quero entender sobre essa salvação. Isso é orar. Se você, meu amado, foi tocado, porque Deus falou assim: olha, te prepara, porque eu estou voltando e eu quero você comigo na eternidade, é hora de você falar assim: eu quero ir, me ajuda aí, Senhor, me ajuda. Se você temeu porque há uma condenação e há um inferno, você pode orar e falar assim: Senhor, me livra desse inferno, eu não quero padecer nessa condenação. Enquanto eu estiver orando aqui, meu amado, você pode falar o que quiser com Deus, porque Ele está falando com você. Senhor, eu ministrei a palavra segundo o Senhor pôs no meu coração. Hoje, Senhor, é a noite de Páscoa. Hoje, Senhor, e muitos povos e nações estão celebrando aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele está sentado num trono de glória, e Ele vai se levantar em breve para poder vir, Senhor, julgar as nações. Então, Senhor, para aqueles que estão aqui nessa noite a primeira vez, para aqueles que já ouviu isso e nunca mexeu no coração dele, mas que nesse momento está mexendo, essa pessoa que está assistindo essa live, Pai, que ele possa ser tocado pelo teu poder, pelo teu amor que quer livrar ele da condenação, e que ele possa aceitar a salvação, porque Páscoa, Pai, indica salvação. Quando o Senhor passou por cima, Senhor, das casas marcadas com o sangue, hoje o Senhor passa, Senhor, sobre aqueles que estão marcados com o sangue de Cristo para a salvação eterna. Pai, que essa Páscoa seja marcada nesse coração desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, dessa família que está aqui. E uma vez marcada, Pai, que ela não venha a ser apagada, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus de aliança, um Deus que confirma a aliança e não quebra jamais. O Senhor não se arrepende, o Senhor não volta, o Senhor quer levar o maior número de pessoas para a eternidade. E nós queremos, Senhor, que cada um que está aqui possa entender que o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação, e que Cristo é o único sacrifício, o preço pago para que nós possamos ter essa salvação. Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder de cura, de restauração, de salvação nessa noite. Salva, Senhor. Salva almas nessa noite aqui, Pai. Que seja a Páscoa eterna na vida dessa pessoa. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar rapidinho, meu amado? O Evangelho é isso, meu amado. O Evangelho é uma explanação. E você crê ou não. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, meu amado. Já estamos terminando, tá? Amanhã a nossa irmã Andréia estará fazendo um exame. E ela pede oração, que Deus possa já estar desde já abençoando. A irmã Adriana, né, pede oração por sua família. Né? Nós temos aqui muitos visitantes, glória a Deus por sua vida que está aqui, né? Nós temos aqui a Cíntia, o Igor e filhos, a Evelyn, Samuel e Paulinho. Quem quer? Amém? A irmã, tá? A dona Ruth e Tiago, Edivaldo e Silvana. Quem quer? Tá? Amém.
Obrigado por estar conosco nessa noite, amém? Elisander, esposa, amém? Um prazer ter os irmãos aqui conosco. Nós ficamos felizes com suas visitas. Espero que vocês voltem sempre. E espero, meu amado, com sinceridade, que Deus tenha falado no seu coração. É um privilégio, meu amado, tê-los aqui conosco. É um privilégio se vocês quiserem estar conosco sempre, amém? De preferência na eternidade, amém? Eu esqueci alguém aqui, irmão? Eu vou aqui, ó, a Cíntia, o Igor, a Priscila e filhos, a Evelyn, o Samuel, o Paulinho. São eles, né? É? A Igor e a Priscila, tá. Samuel, o Paulinho, a dona Ruth e o Tiago, amém? O Edivaldo e a Silvana, Elisander e esposa. Amém, irmãos. Muito obrigado pela presença mais uma vez, tá? Nós temos aqui um aviso, meu amado. Eu estou fazendo dessa forma porque depois nós vamos orar e terminar, tá? Um aviso. Quinta-feira, às 19 horas, culto no lar. É de suma importância a presença dos irmãos. Vai encontrar em algum lugar? Pastor, vai? Na igreja. Encontrar aqui na porta da igreja e depois vai ter o culto no lar, tá? Aí os irmãos, 19 horas, estejam aqui na porta, né? Isso, pastor. Se puder chegar uns 15 minutos antes, aí 19 horas desloca para lá. Meu amado, é uma oportunidade única, né? Deus tem feito coisas grandes nessas pequenas reuniões. Porque culto não é só dentro das quatro paredes, culto é em qualquer lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E há milagres, curas, restauração. Se você quiser participar, até os visitantes quiserem vir também, tá? Quinta-feira agora, 19 horas, chegar uns 15 minutos antes aí. Amém? Vamos orar, meu amado, pela Andréia, pela Adriana, e depois já estamos encerrando. Mais algum aviso, pastor? Alguma coisa? Não. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Nós vamos orar e encerrar. Amém? Senhor, nós te damos graça por essa noite. Te louvamos pelo teu nome, por tua grandeza e o teu poder. Obrigado por Cristo, Pai, o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto e ressuscitou. O Cordeiro que foi morto vive e viverá por toda a eternidade. E nós queremos estar com Ele nessa eternidade. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado. Obrigado pela vida das crianças que louvaram o Teu nome, que pregaram aqui, Senhor, citando, Senhor, coisas tão importantes. Nós louvamos, Senhor, e Te pedimos, abençoe as crianças dessa igreja, as famílias que estão aqui representadas. Senhor, que o inimigo não tenha poder sobre a vida delas, que o Senhor dê sabedoria aos pais, Senhor, para sempre, Senhor, estar guiando as crianças no caminho do Senhor e que elas jamais se afastem desse caminho, mesmo depois de adulta. Nós queremos orar, Senhor, pela vida da nossa irmã Andréia. Ela fará um exame amanhã e nós pedimos que o Senhor use as mãos dos médicos, Pai, para demonstrar através desse exame a Tua vontade, Pai. Que não seja, Senhor, necessário uma intervenção humana, mas se for necessário, que seja a Tua mão, Pai, através desse exame ou qualquer outro procedimento que venha a decorrer desse exame. Mas desde já nós te pedimos que haja cura, Pai. Que haja, Senhor, todo o quebrar de toda molécula, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, de tudo aquilo que possa causar uma enfermidade, que esse exame seja apenas, Senhor, para constatar que o Senhor é o Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que faz maravilhas, que fez maravilhas no passado, que faz maravilhas no presente, e a maior maravilha é a salvação eterna contigo. Nós apresentamos a Ti, amém, Senhor, a vida da Adriana, a sua família, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre essa família paz, alegria, que o Senhor possa, Senhor, derramar a Tua comunhão, Senhor, sobre a vida dessa família, da família da irmã Adriana. Nós, Senhor, te pedimos também a bênção, Senhor, sobre a comunidade de Bela Vista, aqueles que aqui governam, Pai, policiais, Senhor, o prefeito, vice-prefeito, vereadores, que sejam homens sábios, tementes a Ti, Senhor, submissos à Tua vontade. Da mesma forma, nós pedimos, Senhor, sobre o estado de Minas Gerais, o governador, os deputados, sobre a nossa nação, Senhor, o presidente, os ministros, Senhor, os senadores, Senhor, os deputados federais, que esses homens tenham o temor do Senhor, Pai, para poder governar com justiça, com equidade, Senhor, para independente das pessoas, mas que temam a Ti, Senhor, e se dobrem diante de Ti, e busquem em Ti, Senhor, sabedoria, para nos governar, para administrar a nossa nação. Senhor, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que buscam a Tua face, aqueles que são perseguidos por causa da fé, a Tua igreja que sofre,
sofre por te amar. Olha para aqueles que foram expulsos de suas casas, que perderam suas posses, Senhor, que estão, Senhor, vagando, Senhor, simplesmente porque aceitaram a Cristo e não, Senhor, negam jamais o nome de Cristo. Que nós tenhamos eles como modelo de fé, de, Senhor, de perseverança, e possamos perseverar também até o fim. Nós nos despedimos aqui, Pai. Eu te peço a bênção por cada família aqui representada, cada membro de família, filhos, pais, Senhor, aqueles que ficaram em casa, aqueles que estão assistindo. Que a tua glória seja sobre a nossa vida. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo. Convença o homem do pecado, da justiça, do juízo, para que haja salvação. Que a nossa semana seja abençoada, Pai, e que possamos ver a tua glória, e que as pessoas possam ver a tua glória através das nossas vidas. E toda a igreja diga amém. Que o amor de Deus, a graça bendita, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Cristo, aqui em Bela Vista, em todo o mundo. E toda a igreja diga amém. Amém. Cumprimente seu irmão, dê uma feliz Páscoa para ele e vamos em paz. Amém?